Olá, queridos irmãos, estimados amigos. Já no final do dia vamos passar a lição, porque o dia hoje foi corrido, tomei hoje a primeira dose da vacina e houve, assim, muitos compromissos, mas a lição tem que ser passada. E a lição número 4 fala sobre a aliança de Deus, uma aliança que não pode ser deixada de lado. A aliança de Deus com Abraão foi uma aliança perpétua, uma aliança que se estendeu até o Calvário e depois então com a aliança eterna, Deus então renovou a aliança feita com Abraão. E o ponto de hoje, de quinta-feira, é justamente os pontos para cumprir a aliança. O que Deus pediu para Abraão, para que ele fizesse, que seria assim uma parte necessária para que a aliança pudesse ser cumprida? Quando Deus escolheu Abraão para fazer parte da aliança, Deus então mostrou que havia alguns pontos a serem então assim projetados e cumpridos, tanto da parte dele, Deus, como da parte de Abraão. Por isso que em Gênesis 17, 1 e 2, Deus diz que eu te escolhi. E ainda a expressão é até maior, diz assim Gênesis 17, 1 e 2, quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e firmarei o meu pacto contigo, e sobremaneira te multiplicarei. Nós temos aqui uma equação com suas variantes. Essa equação significa, primeira coisa, a eleição divina, fazendo de Abraão o escolhido para a aliança. Nós temos a proposta da aliança. Nós temos as promessas da aliança, nós temos aqui a vinculação divina à aliança e a última parte, a obediência requerida do escolhido para fazer parte desta aliança. Então são as variantes dessa equação que logicamente criaria assim no plano divino um povo escolhido e desse povo Jesus nasceria como descendente de Abraão. Um plano perfeito. Veja, quando nós lemos sobre os pactos, nós ficamos pensando, qual o objetivo dessas alianças, né? O objetivo foi sempre salvação, mas no caso com Abraão, o objetivo foi simplesmente gerar um povo para que Jesus pudesse nascer como o Salvador do mundo. Muitas vezes nós não entendemos por que Deus solicita as coisas, tá? E muitas vezes nós não buscamos de Deus as promessas que ele prometeu. Hoje Deus fez uma aliança conosco. A aliança feita no Calvário foi feita para que nós pudéssemos ter salvação. Agora, o que Deus pede de nós? Pediu de Abraão algumas coisas, nós vimos as variantes aí, a eleição, a proposta, as promessas e a obediência solicitada. E o que Deus pede de nós hoje? E nós não estamos buscando. Deus já fez uma aliança. O Calvário foi a maior aliança feita com o ser humano. A primeira grande aliança foi lá nos dias de Noé. Colocarei no céu o sinal da minha aliança. Agora Deus está dizendo, agora no Calvário eu tenho o grande sinal da aliança com a humanidade. É aquele que escolher, aquele que olhar para o Calvário, como aquele que olha para o arco-íris, aquele que olhar para o Calvário e crer, essa pessoa receberá a eleição da graça. Eu mostrarei a proposta de aliança, as promessas da aliança, vincularei o meu nome com essa aliança e vou solicitar a obediência da pessoa eleita pela aliança. Muitas vezes nós não entendemos que existem bênçãos, promessas nessa nova aliança. Um homem sonhou que visitou o céu e nesse sonho ele andou por muitos cantos acompanhado de um anjo, até que ele entrou num grande salão. O salão era gigantesco. Ele ficou impressionado com aquilo que ele viu. Ele viu muitos pacotes bonitos, bem embrulhados para presente, pendurados por fios, assim, na altura da cabeça dele. Ele passou com o anjo olhando e disse, o que é isso? Que coisa linda! Parecia, assim, ele olhando por baixo, milhares de pacotes para presente. E o anjo disse, aqui são os presentes da aliança, da nova aliança. Esses são os presentes, as promessas de Deus estão em cada uma dessas caixas. Mas o homem perguntou, mas por que estão aqui ainda? O anjo disse, porque as pessoas não têm vindo buscar ou não pedem para Deus os presentes da aliança. Muitos esquecem, muitos ignoram, muitos rejeitam. Por isso que eles estão ainda pendurados aqui, aguardando as pessoas solicitarem o presente referente às promessas da aliança.
Esse homem acordou do sonho e ficou pensando, disse, meu Deus, tem promessas valiosas na nova aliança que nós não estamos buscando. E esse homem, então, dedicou-se ao estudo dessas promessas e passou a anunciar em suas pregações esses presentes da aliança. Presentes da aliança que Deus prometeu na nova aliança. Por exemplo, Deus prometeu a transformação da vida. Deus prometeu nos dar o Espírito Santo. Deus prometeu a vida eterna. Deus prometeu nos dar poder para o trabalho. Então, nós temos que nos apossar desses presentes da nova aliança para que nós possamos, então, cumprir a nossa parte. Como Abraão cumpriu, assim que ele soube que ele tinha obrigações na nova aliança. A pergunta número 5 diz, leia Gênesis 18, 19 e observe como a obediência de Abraão foi revelada. O que tem que ver essa aliança, essa obediência com a aliança e com a obrigação de Abraão? Vamos ler o texto bíblico? Gênesis 18, verso 19, diz assim, porque eu tenho escolhido a você, Abraão, a fim de que você ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Deus disse a Abraão, eu te escolhi para que você seja uma pessoa especial, para que você ordene a sua casa, para que depois de você as pessoas continuem me obedecendo, para que eu cumpra na sua família, na tua descendência, tudo que a respeito de você eu tenho falado. Então a resposta a obediência era o elemento essencial no cumprimento das promessas da aliança que Deus estava fazendo com Abraão. Por isso que Deus diz a Abraão, anda em minha presença e sê perfeito, e eu te abençoarei e te multiplicarei grandemente. Isso mostra que hoje, na nova aliança, se nós amamos nosso Salvador, nós vamos obedecer os seus mandamentos. Por isso não dá para dissociar a guarda dos mandamentos do amor a Jesus. Jesus disse, me amais, guardareis os meus mandamentos. E é verdade, a nova aliança significa eu amo o Senhor Jesus, então eu guardo os seus mandamentos. E Paulo diz, ora, os seus mandamentos não são pesados, não são penosos, porque nos protege. Os 4 primeiros mandamentos é o amor a Deus. E os 6 mandamentos seguintes é o amor ao próximo. Por isso Jesus disse àquele intérprete da lei, guarda os mandamentos. Ele disse, quais, Senhor? Jesus disse, olha, vou te dizer, em 2 mandamentos se resumem os 10. Primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos, disse Jesus, depende toda a lei e os profetas. Muito bem, Abraão jamais poderia obter as bênçãos da promessa divina se ele não estivesse focado no futuro e na obediência aos preceitos e mandamentos do Senhor. Por isso, Gênesis 18, 19 termina o verso com essa expressão, para que o Senhor faça vir sobre Abraão todas as promessas e bênçãos que sobre ele tem falado. O verso termina dessa forma. Perceba que Deus propôs primeiro a aliança e suas bênçãos. E em contrapartida solicitou a obediência de Abraão. Primeiro ele expôs, Abraão, essa é a aliança, essas são as promessas. E depois, em seguida, ele diz, anda em minha presença e sê perfeito. Ou seja, Deus primeiro mostrou tudo que Abraão poderia receber. Em seguida, solicitou a obediência desse seu servo. Pela graça, Abraão foi escolhido. E pela misericórdia, Abraão foi ajudado a cumprir a parte que lhe cabia na promessa. Não foi uma coisa aleatória. Não foi uma coisa que Deus escolheu Abraão, disse as promessas e deixou ele caminhar sozinho. Não, Deus esteve ao lado de Abraão. Abraão foi perdoado muitas vezes, Abraão mentiu. Mas quando Abraão precisou de Deus, lembra-se do caso de Ló, quando 5 reis do vale de Sodoma lutaram contra 3 reis, e esses 5 ganharam e pegaram Ló e levaram cativo. E Deus abençoou Abraão com 300 homens. Ele foi e derrotou 5 exércitos e trouxe tudo de volta. Diz que não faltou nada para Ló, porque Deus estava com Abraão.
Olha que bênção maravilhosa de proteção e de amparo. Deus cumpriu a parte dele, perdoou Abraão, deu-lhe bênção, justificou Abraão para que ele fosse aceito diante do Senhor. Deu-lhe bênção de proteção. Abraão foi fiel, devolveu o dízimo, foi uma pessoa temente ao Senhor, acreditou na promessa divina. Mesmo quando todos duvidavam, ele acreditou. E quando Deus disse, eu quero que você sacrifique o seu filho, Abraão não teve medo, não questionou. Ele disse, o Senhor proverá, o Senhor proverá. Por isso que a obediência foi uma parte muito importante na conclusão e no resultado da aliança divina com Abraão. Quando há desobediência, há transgressão ou a quebra da aliança. Por isso Deus diz, ser perfeito e anda na minha presença. Não é fácil uma pessoa ser perfeita. Jesus disse, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mas nós não conseguimos. Por isso que em Filipenses 1, verso 6, o apóstolo Paulo diz assim, aquele que em vós começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, eu não consigo, porque minha natureza é pecaminosa. Você também não consegue, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguiremos, assim, cumprir a parte que Deus espera de todos nós. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 363, ela escreveu o seguinte, o Senhor escolheu Abraão, a respeito de quem declarou, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. A ele foi dado o rito da circuncisão, que era um sinal de que aqueles que recebiam esse sinal eram dedicados ao serviço de Deus. Era uma garantia de que se eles permanecessem separados da idolatria e obedecessem à lei de Deus, seriam absolutamente abençoados. Deus então disse a Abraão, a partir de agora então, eu vou pedir um sinal para você. Todo homem terá que ser circuncidado. Nasceu 8 dias depois, circuncida. E a todos da sua casa, tanto os servos como os estrangeiros que estão na sua casa, devem ser circuncidados para pertencer ao povo do Senhor. Gente, quando nós entendemos que Deus é o nosso comandante, nós nos entregamos sem reserva às suas ordens, ao seu comando. Um jovem que estava indo para o Egito com o seu pelotão do exército americano, ele estava indo para um grande trabalho, e a mãe dele pegou uma Bíblia e colocou dentro da mala dele. Quando ele chegou lá no quartel que estava desocupando a mala, ele viu a Bíblia e pensou, por que minha mãe colocou essa Bíblia aqui? Uma tarde muito tranquila, muito quente, ele estava sentado na porta do seu alojamento, quando de longe ele viu uma companhia de soldados recebendo ordem de um sargento. E o sargento dava as ordens, ou seja, meia volta, vou ver, todos devem ficar parados, atenção, sentido, cobrir. E então, marche, 1, 2, 1, 2. Ele ficou olhando aqueles soldados fazendo aquelas flexões e aqueles exercícios ao comando do sargento. E ele ficou pensando o seguinte, puxa vida, que coisa mais linda, né? Eles obedecem cegamente a voz do capitão, ou seja, os gritos do sargento, né? Melhor dizendo. Ele disse, que voz eu tenho ouvido em minha vida? A que voz eu estou obedecendo? E ele lembrou-se da Bíblia que a mãe lhe dera. Correu lá no alojamento, pegou na mala a Bíblia e, assentado ali na porta do alojamento, começou a ler a Bíblia. E então, à medida que lia, fortalecia nele a vontade imperiosa de uma entrega pessoal. E ele se entregou a Deus como grande comandante. Disse, Senhor, faz de minha vida o que o Senhor quiser. Suas ordens, eu estou às suas ordens. Aquilo que o Senhor mandar, eu farei. E dentro do exército, esse moço tornou-se um excelente cristão. Pregou o evangelho a muitos dos seus amigos e mostrou a salvação em Jesus para muitos. Ser obediente ou participar da aliança é entender aquilo que Deus deseja de todos nós. Que a sua entrega nesse momento e nesse dia seja absoluta para o Senhor Jesus. Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa lição onde Abraão, Senhor, ele obedeceu sem questionar. Onde os pontos que o Senhor solicitou, a eleição de Abraão, depois a proposta, depois as promessas, e depois então a conclusão, mostrando que o Senhor seria fiel com a aliança, e depois a obediência solicitada. Tudo isso o Senhor propôs e ajudou Abraão a conquistar. Por favor, Senhor, atua em nossa vida. Nos dê, assim, a visão de que o Senhor é o nosso comandante.
nos abençoe nesta noite, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que haja uma bênção para o nosso coração, para a sua família e que a noite seja abençoada. Obrigado por sua atenção. Amém.